Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Convido você para uma jornada através do tempo, para um lugar onde a noite parece nunca terminar. Deite-se, apague as luzes ao seu redor, ajuste seu travesseiro com conforto e prepare seu corpo e sua mente para uma experiência que o transportará através das águas escuras e misteriosas do Oceano Atlântico no ano de 1509. Nós estamos no século XVI, e você acaba de adormecer em sua cama miserável, neste navio de madeira que balança lentamente. Seu corpo está exausto. Você trabalhou o dia inteiro, e agora, finalmente, o cansaço domina. Seu rosto repousa contra uma tela áspera, suas pernas esticadas em um espaço que mede menos do que a sua altura. A penumbra ao seu redor é quase completa. Há apenas pequenos raios de luz que entram através das frestas entre as tábuas de madeira acima de você. Esses raios trazem não apenas luz, mas também a água salgada do oceano que escorre lentamente para dentro deste porão. Você está dormindo, mas ainda assim, está ciente. É um sono leve, perturbado pelo movimento constante. O navio balança, balança sempre, nunca para. É como estar no útero de uma criança, mas um útero que respira água salgada. Seu corpo se move junto com o balanço. Sua respiração é lenta, seu peito sobe e desce. A sensação é de flutuação eterna. Você não está em uma cama. Você não está em terra. Você está em um não lugar, um espaço entre o mundo e a morte, entre a vida e a escuridão que o oceano representa. Seu rosto é tocado por uma brisa fria que vem daquela fresta acima. Essa brisa cheira a sal, a mofo, a decadência. Cheira a corpos que nunca foram banhados. Cheira a comida que apodreceu. Cheira a desespero. Enquanto você dorme, sua mente começa a processar os sons ao seu redor. Há um som constante, ritmado, que é o da água batendo contra o casco do navio. Gotas caem ao seu redor. Às vezes, uma gota cai diretamente em seu rosto, despertando por alguns segundos antes que ele retorne ao seu sono precário. Há também outros sons. Sons de ratos se movimentando entre as caixas de provisões. Sons de homens tossindo. Sons de correntes batendo contra a madeira. Sons de vômito sendo expelido por alguém que está sofrendo de enjoo. Tudo isso ocorre enquanto você tenta descansar em seu pequeno espaço. Sua mente está começando a sonhar. No sonho, você se vê em casa. Você está em uma cama macia, coberto por lençóis que cheiram a lavanda. A luz do sol entrando pela janela, e você pode ouvir pássaros cantando. É uma ilusão. É apenas um sonho. Porque na realidade, você está aqui, neste porão escuro, e não há nada de suave em nada ao seu redor. O colchão sob você é feito de palha que foi usada para absorver a urina de centenas de marinheiros antes de você. Nunca foi trocada. Nunca foi lavada. Você se mexe em seu sono. Seu corpo tenta encontrar uma posição confortável, mas não há nenhuma. Você está muito perto dos homens em ambos os lados. Seus braços tocam seus braços. Seu corpo toca seus corpos. Há uma intimidade forçada aqui, uma proximidade que não é bem-vinda, que causa desconforto. Você jamais escolheria estar tão perto de outras pessoas. Mas aqui, não há escolha. Aqui, há apenas a necessidade de sobreviver por mais um dia. Aqui, há apenas a esperança de que o navio chegue a seu destino antes que você morra de doença ou desnutrição. Enquanto você dorme, outras pessoas ao seu redor também dormem. Ou pelo menos, tentam dormir. Alguns homens estão acordados, olhando para nada. Seus olhos estão abertos, mas sua mente está vazia. Eles já estão mortos por dentro. Eles já renderam suas almas ao oceano. Outros homens gemem em seu sono. Eles têm pesadelos. Eles sonham com as tempestades que enfrentaram no caminho. Eles sonham com amigos que não sobreviveram. Eles sonham com a possibilidade de morrer nos próximos dias. A temperatura ao seu redor é desagradável. É quente demais e úmido demais. O ar é tão espesso que você sente que está inalando água ao respirar. A umidade penetra seus pulmões. Penetra seus ossos. Faz você sentir como se estivesse começando a apodrecer, assim como a comida apodrecida que está armazenada em algum lugar deste navio. Você já notou, mesmo em seu sono, que há uma sensação de mofo em seu corpo.
Suas roupas estão úmidas. Sua pele está úmida. Você nunca mais se sentirá seco. A secura é apenas uma memória distante, uma recordação de um tempo que parece ter sido há várias vidas. Seus dedos estão começando a inchar por causa da umidade constante. Há também pequenas úlceras começando a aparecer em sua pele. Você as sentiu durante o dia. Elas doem. Elas coçam. Elas provavelmente evoluirão para algo mais grave conforme os dias passam. Você já viu homens desenvolvendo feridas abertas por causa dessa umidade constante? Você já viu essas feridas se infectarem? Você já viu homens morrendo lentamente por causa de uma simples ferida que nunca cicatriza? Enquanto você dorme, você começa a ouvir passos acima de você. É o turno do meio da noite. Os homens que dormem durante o dia estão agora acordando. Os marinheiros que trabalharam o dia inteiro estão descendo para seu repouso forçado. Eles caem em seus beliches com um tudo pesado. Alguns deles caem em cima de corpos já ocupados. Não há espaço. Não há organização. Há apenas caos. Há apenas a luta pela sobrevivência. Você sente o navio balançar um pouco mais violentamente agora. Pode ser que uma tormenta esteja se aproximando. Pode ser que o vento tenha mudado de direção. Você não pode saber com certeza. Você está muito profundo no navio, muito afastado da superfície. Tudo o que você sabe é que está balançando, balançando sempre, nunca descansando. Seu estômago se mexe com o movimento. Você sente náuseas começando a se construir. Você tenta respirar profundamente, mas o ar aqui é tão ruim que respirar profundamente só piora as coisas. Há um cheiro que permeia tudo aqui. É um cheiro que não pode ser escapado, não importa o quão profundamente você respire ou deixe de respirar. É o cheiro de corpos humanos que não foram banhados em semanas. É o cheiro de excrementos que são depositados em barricas nos cantos do porão. É o cheiro de urina em palha molhada. É o cheiro de vômito seco em madeira podre. É o cheiro da morte que já começou a habitar este espaço. Você se acostumou um pouco com isso durante o dia, mas em seu sono, seu corpo ainda reage. Seu corpo recua do cheiro. Seu corpo quer escapar. Mas não há para onde escapar. Você está sonhando novamente. No sonho, você está de volta em seu país. Você está em uma rua que conhece bem, caminhando em direção à casa de sua mãe. Ela está esperando você. Ela preparou comida. Comida fresca. Comida que cheira bem. No sonho, você come, e a comida é suculenta. É tão diferente da comida neste navio. No sonho, você beija sua mãe, e ela o abraça. Mas então você acorda. Um marinheiro caiu sobre você em seu sono e te despertou. Você está de volta à realidade. Você está de volta ao porão. Você está de volta ao desespero. Seu corpo começa a tremor no seu sono. Não é por frio, embora as noites sejam frias neste oceano. É um tremor emocional. É o tremor que vem de saber que talvez nunca mais veja sua mãe. Talvez nunca mais sinta comida fresca em sua língua. Talvez nunca mais veja a luz do dia enquanto está acordado. Talvez você morra aqui, neste porão, neste navio. Talvez seu corpo se torne parte deste oceano. Talvez nunca seja enterrado decentemente. Você se vira em seu sono. Seu corpo se contorce, procurando uma posição que não existe. As tábuas de madeira sob você estão começando a parecer mais familiares agora. Sua forma se moldou ao seu corpo. Isso é bom e ruim. É bom porque você conhece cada saliência, cada ponto de pressão. É ruim porque significa que você está aqui por tempo suficiente para que a madeira se adapte a você. Significa que você ainda não escapou. Significa que a possibilidade de morte está se tornando mais real a cada dia que passa. Há outro homem dormindo ao seu lado. Você não sabe seu nome. Você nunca soube os nomes de muitas pessoas neste navio. Você sabe, é claro, os nomes dos oficiais. Você sabe o nome do capitão, embora tenha o visto apenas uma vez. Ele é uma figura mítica para você, uma figura que representa poder e autoridade em um mundo que o tirou de tudo. Mas os outros homens? Eles são apenas faces. Eles são apenas corpos.
Eles são apenas pessoas que respiram o mesmo ar ruim que você. O homem ao seu lado está tremendo em seu sono. Ele também está tendo pesadelos. Seu corpo está suado, mesmo na frieza da noite. Você pode sentir o calor vindo dele. Você pode ouvir sua respiração pesada. Enquanto você dorme, você não está verdadeiramente inconsciente. Há uma parte de você que permanece vigilante. Essa é a parte que está com medo. Essa é a parte que está sempre à espera de um problema. Essa é a parte que sabe que você está em perigo. Porque há perigos verdadeiros aqui. Há doenças que podem matar você em dias. Há a possibilidade de uma tormenta que pode afundar o navio. Há a possibilidade de que a comida acabe. Há a possibilidade de motim, de violência entre os homens que estão aqui. Há a possibilidade de que você seja acusado de algo que não fez e seja punido severamente. Há a possibilidade de muitas coisas, e nenhuma delas é boa. Você se lembra de como chegou aqui. Você foi recrutado, ou talvez seja melhor dizer que foi forçado. Seu pai precisava de dinheiro. Havia uma taxa para se juntar ao navio. Você foi oferecido como pagamento. Você era jovem. Você era forte. Você parecia saudável. Parecia um bom investimento para o navio. Você concordou porque não teve escolha. Ou melhor, você concordou porque a alternativa era viver em pobreza absoluta com sua família. Aqui, pelo menos, havia promessa de salário. Havia promessa de aventura. Havia promessa de que você veria o mundo. Bem, você está vendo o mundo agora. Você está vendo a parte mais sombria dele. Enquanto você dorme, você começa a se sentir mais leve. É como se o sono estivesse o tirando deste lugar. É como se uma parte de você estivesse escapando, flutuando longe deste navio. É uma sensação reconfortante. É a coisa mais próxima do conforto que você experimentou desde que embarcou nesta jornada. Você não quer acordar. Você quer ficar neste estado, nesta meia consciência, onde você não está completamente aqui, mas também não está completamente lá. Mas há mais sons ao seu redor. Há o som de uma corrente sendo puxada. Há o som de ordens sendo gritadas de cima. É quase hora de você acordar. Você ainda tem mais algumas horas de sono, mas sua mente já sabe que haverá mais trabalho em breve. Há velas que precisam ser ajustadas. Há convéis que precisam ser limpos. Há cordas que precisam ser inspecionadas. Há sempre algo que precisa ser feito. O navio nunca descansa, então você também nunca descansa verdadeiramente. Enquanto você dorme, você pensa na morte. Você não teme a morte tanto quanto teme uma morte prolongada e sofrida. Você já viu homens sofrerem neste navio? Você já visto homens desenvolvendo febre e depois desaparecendo dentro do porão para morrer lentamente? Você já visto homens perdendo partes de seus corpos para infecções que se recusam a cicatrizar? Você já visto homens enlouquecendo por causa da falta de ar fresco e da falta de luz do sol? Uma morte rápida seria um presente. Uma morte rápida seria misericórdia. A discussão acima de você. Alguém está argumentando com alguém. Você não consegue ouvir as palavras claramente, mas pode ouvir a tensão nas vozes. Pode haver violência em breve. Há sempre o potencial para violência neste navio. Os homens estão sob pressão constante. Os homens estão assustados. Os homens estão enfurecidos. É uma combinação perigosa. Você ficou feliz em estar abaixo, longe da ação, ao menos por agora. Enquanto você dorme, você começa a notar que há movimento em seu redor. Há ratos passando por você. Há baratas escrevendo sobre a madeira. Há insetos de todos os tipos habitando este porão. Você não se importa mais. No início de sua jornada, você tinha medo deles. Você tentava evitá-los. Agora, eles são apenas parte do ambiente. Eles são apenas outra coisa com a qual você tem que conviver. Eles comem a comida ao seu redor. Às vezes, eles o mordem enquanto você dorme. Você acordou muitas vezes com pequenas feridas que não consegue explicar. Há uma sensação de desamparo que o envolve enquanto você dorme. É a sensação de estar completamente à mercê de forças que você não controla. O oceano. O vento. O capitão.
os oficiais. Tudo isso controla agora. Você não tem poder. Você não tem agência. Você é apenas um corpo que trabalha, que respira, que come quando permitido comer. É uma sensação terrível e desesperadora. Mas é também a realidade de muitos homens neste momento. É a realidade da vida em um navio durante a era das grandes navegações. Você se lembra de histórias que ouviu antes de embarcar? Histórias de homens que se tornaram ricos. Histórias de homens que descobriram novas terras. Histórias de aventura e glória. Bem, a aventura está aqui, mas não é como as histórias descreviam. A glória está aqui, mas não está para você. A riqueza está sendo feita, mas não está por você. Você está aqui apenas como um instrumento. Você está aqui apenas para realizar o trabalho que ninguém mais quer fazer. Você está aqui porque você é descartável. Enquanto você dorme, sua respiração se torna mais profunda. Você está realmente começando a descer para um sono mais profundo. Seu corpo está recebendo o descanso que precisa, mesmo que seja um descanso que está sendo interrompido constantemente. Há uma tranquilidade que vem agora, uma resignação. Você já aceitou seu destino. Você já aceitou que pode morrer aqui. Você já aceitou que a vida nunca mais será a mesma, mesmo que você sobreviva a esta jornada. Há um tempo, antes desta jornada, quando você estava ansioso. Você estava cheio de esperança. Você pensava que esta jornada poderia mudar sua vida. Você pensava que você poderia voltar para casa como um homem diferente, um homem que havia visto coisas, que havia experimentado o mundo. Bem, você está experimentando o mundo agora, mas não da maneira que imaginava. Você está experimentando o pior que a humanidade tem a oferecer. Você está experimentando a ganância, a negligência, o desespero, a morte. Você está experimentando o verdadeiro custo da exploração. Enquanto você dorme, você ocasionalmente se move. Um braço sai de seu corpo. Uma perna chuta contra a madeira. Seu corpo está expressando uma inquietação que sua mente não consegue articular. Sua mente está tentando processar o impossível. Sua mente está tentando aceitar uma realidade que era inaceitável até alguns meses atrás. Sua mente está começando a mudar, a se adaptar, a aceitar que isto é agora sua vida. Isto é agora seu mundo. Não há escapatória. Não há retorno. Você pensa nos homens que morreram. Havia um homem chamado João. Você lembrava dele porque ele era amigável. Ele tentava fazer piadas para aliviar a tensão. Seu corpo foi embrulhado em pano e jogado ao oceano. Você assistiu enquanto ele desaparecia sob a água. Você assistiu enquanto o oceano o reivindicava. Você pensou, naquele momento, que talvez fosse uma sorte. Talvez o João não tivesse mais que sofrer. Talvez ele tivesse encontrado paz. Enquanto você dorme, você começa a se sentir como se estivesse afundando. Você está caindo mais fundo no sono, mais fundo para longe da realidade. É uma sensação estranha. Ao mesmo tempo, é confortável. É como se o sono fosse um escape, um refúgio temporário da realidade ao seu redor. Enquanto você está dormindo, você não está sentindo fome. Enquanto você está dormindo, você não está sentindo a queimação de suas feridas abertas. Enquanto você está dormindo, você não está pensando na possibilidade de morrer. Mas há sempre alguém gritando em algum lugar. Há sempre alguém que está em agonia. Há sempre alguém que está indo embora. O navio é um lugar de sofrimento constante. É um lugar onde a morte é uma presença tão real quanto a vida. É um lugar onde a esperança é um luxo que poucos podem se permitir. É um lugar onde o desespero é o padrão. Você se lembra de um rosto. Era uma criança. Ela estava descendo para o navio com você. Ela tinha apenas 14 anos. Ela foi contratada como gromete, um menino de trabalho. Você a viu trabalhar nos primeiros dias. Você viu como ela era frágil. Você viu como ela lutava contra o peso das cordas que tinha que puxar. Você a viu murchar conforme os dias passavam. Você a viu desaparecer dentro do porão. Você nunca mais a viu. Ela provavelmente morreu, ou foi transferida, ou conseguiu escapar de alguma forma. Você não sabe. Você simplesmente sabe que ela já não está aqui.
Enquanto você dorme, a noite ao seu redor parece eterna. Você não sabe que horas são. Você não sabe se é meia-noite ou se está próximo ao amanhecer. Você está completamente desorientado. Seu senso de tempo se foi. Você apenas sabe que há noite, e depois há dia, e depois há noite novamente. É um ciclo que se repete. É um ciclo que o drena um pouco mais a cada vez. Há um cheiro que é diferente agora. Normalmente, o cheiro no porão é aquele cheiro de morte e decomposição. Mas agora há um cheiro de comida a vir. Deve estar próximo ao amanhecer. Deve estar próximo à hora em que alguém virá distribuir o alimento. O alimento aqui não é muito, e frequentemente é de má qualidade. Mas é alimento, e você o comerá porque você precisa comer para viver. Você comerá o biscoito duro que provavelmente tem buracos feitos por insetos. Você comerá a carne salgada que às vezes está um pouco verde, o que você espera significa apenas mofo e não uma putrefação completa. Você comerá a água que frequentemente tem gosto de barril velho e bactérias. Você comerá tudo isto porque a alternativa é morrer. Enquanto você dorme, você começa a ouvir mais passos acima. O turno está mudando novamente. Os homens que trabalharam durante a noite estão cansados e entediados. Os homens que descansaram durante a noite estão se acordando. Em breve, haverá mais gritos. Em breve, as velas serão verificadas. Em breve, você será despertado e direcionado para cima para trabalhar. O trabalho nunca termina em um navio. O trabalho é a única coisa que é consistente em sua vida agora. Você se vira no seu sono, e seu braço bate em alguém. Essa pessoa murmura em protesto, mas não se move. Todos aqui estão tão cansados que até mesmo uma perturbação não consegue despertá-los completamente. Há um analgésico que vem com cansaço extremo. Há uma dormência que vem com estar constantemente privado de oxigênio e sono adequado. Você está começando a sentir essa dormência agora. Você está começando a não se importar tanto. Você está começando a aceitar seu destino mais plenamente. Há uma corrente passando acima de você. Há um barril sendo arrastado. Há um homem gritando ordens. O navio está acordando. O navio, assim como uma criatura viva, está respirando, e você está preso em suas entranhas. Você está preso na escuridão de seu corpo. Você está preso na umidade de seus órgãos. Você é um parasita no corpo do navio, ou talvez o navio seja um parasita em seu corpo. É difícil dizer qual é qual. Enquanto você dorme, você pensa em escapar. Você pensa em pular do navio durante a noite e nadar para lugar nenhum. Você pensa em lutar contra seus captores e morrer rapidamente em vez de lentamente. Você pensa em todas as maneiras que poderia terminar seu sofrimento. Mas você não faz nenhuma dessas coisas. Você apenas dorme. Você apenas sonha. Você apenas tenta sobreviver por mais um dia. Há mais um som agora. É o som de alguém tossindo sangue. Há tuberculose neste navio. Há disenteria. Há escorbuto. Há todas as doenças que podem afligir um corpo quando ele é privado de nutrientes, luz solar e ar fresco. Aquele homem que está tossindo sangue provavelmente estará morto em uma semana. Você sabe disso. Todos aqui sabem disso. Mas ninguém diz nada. Ninguém faz nada. Você apenas espera que seja ele em vez de você. Enquanto você dorme, você se torna consciente de um formigamento em suas mãos. É o formigamento que vem da falta de circulação. Sua mão está adormecida. Você a move lentamente, tentando restaurar a sensação. Você já perdeu a sensação permanentemente em alguns de seus dedos. Você não sabe se ela voltará. Você só sabe que há uma parte de seu corpo que não responde mais aos seus comandos. É como se aquela parte de você já estivesse morta, e o resto de você está apenas esperando para se juntar a ela. Há uma discussão que começou entre dois homens. Eles estão brigando por um espaço. Há alguém que está deitado no espaço de outro homem. Não é suficiente. O espaço aqui nunca é suficiente. Há sempre sobreposição, sempre desconforto, sempre conflito. Você fecha os olhos ainda mais firmemente e tenta se afastar mentalmente. Você tenta não estar aqui. Você tenta estar em qualquer lugar, mas aqui.
Enquanto você dorme, você se lembra da primeira noite que passou neste navio. Você estava assustado então. Você estava chorando. Você estava se perguntando por que havia concordado em vir para cá. Você estava se perguntando se conseguiria suportar isto. Bem, você conseguiu suportar. Você conseguiu sobreviver. Mas a parte de você que chegou aqui aquela primeira noite morreu há muito tempo. Você é uma pessoa diferente agora. Você é mais duro. Você é mais amargo. Você é menos humano. Há um aroma fresco vindo de cima. Deve estar ficando claro lá fora. Deve estar próximo ao amanhecer. Você quer ficar dormindo, mas sabe que é impossível. Em breve, alguém virá e o despertará à força. Em breve, você terá que sair deste pequeno espaço. Em breve, você terá que usar seus músculos doloridos e trabalhar. Você já está temendo isto, mesmo enquanto está dormindo. Enquanto você dorme, você pensa em suas chances de sobrevivência. Você sabe que as probabilidades não são boas. Você sabe que cerca de 40% dos homens que embarcaram neste navio não voltarão para casa. Você sabe que há uma boa chance de que você seja um daqueles 40%. Você sabe que há uma boa chance de que você morra nos próximos meses. Você sabe disto, e ainda assim você continua dormindo. Você continua respirando. Você continua vivendo. Há um toque em seu ombro. É muito suave, então você não se move. Pode ser apenas o movimento do navio. Pode ser apenas uma mão de outro homem se mexendo em seu sono. Ou pode ser o toque da morte, vindo em seu sono para levar você embora. Você não sabe qual é qual, e por enquanto, você não se importa. Enquanto você dorme, você se torna consciente de um odor diferente agora. É o aroma da brisa matinal, trazida de cima do porão. Há ar fresco lá em cima, ar que não foi respirado por 100 de homens. A luz do sol lá em cima. Há possibilidade de movimento livre. Mas essa possibilidade não é para você, não ainda. Você tem que esperar seu turno. Você tem que fazer seu trabalho. Você tem que viver sua vida como um homem preso, assim como um prisioneiro. Há mais gritos agora. Há mais movimento. O navio está despertando totalmente. A noite está terminando. Seu tempo de descanso está quase acabado. Você presta atenção ao seu corpo, tentando memorizar esta sensação. Esta sensação de estar deitado. Esta sensação de não estar trabalhando. Esta sensação de estar próximo ao sono. Em breve, isto tudo acabará. Em breve, a realidade voltará. Enquanto você dorme, seus pensamentos se tornam mais leves. Seu corpo flutua. Você está começando a deixar este navio, mesmo que seja apenas em sua mente. Você está começando a entrar em um lugar mais profundo do sono, um lugar onde nem mesmo este navio pode alcançá-lo. É um lugar onde há paz. É um lugar onde há silêncio. É um lugar onde a escuridão completa e reconfortante. Você está começando a sonhar novamente. Você está em uma praia. O sol está quente em seu rosto. Há água clara ao seu redor, mas ela não é o oceano escuro. É uma água que é azul e refrescante. Há pessoas ao seu redor, mas elas não são os homens sujos e desesperados do navio. Elas são pessoas que você ama. Elas estão sorrindo para você. Elas estão falando com você em vozes suaves e reconfortantes. É um sonho belo. É um sonho que o acalma. É um sonho que o tira desta realidade por alguns minutos mais. Mas há um grito que o desperta. É uma voz que está gritando. É uma voz que está chamando por voluntários para um trabalho perigoso. É uma voz que está pedindo por homens fortes que subam para o mastro. Você sabe que se você responder, você pode morrer. Você sabe que se você não responder, você pode sofrer punição. Ou você pode ser simplesmente ignorado e deixado em paz por mais um dia. É uma loteria. É um jogo de sorte. Enquanto você dorme, seu corpo começa a se tensionar. Você sente o perigo. Você sente a necessidade de estar alerta. Você sente a necessidade de estar pronto para qualquer coisa. É uma tensão que você nunca poderia escapar completamente, mesmo em seu sono. É uma tensão que é parte de sua existência agora.
Há alguém que está passando por você agora. Alguém está sendo arrastado do navio. Alguém está sendo levado para cima. Alguém está sendo removido. Você não abre os olhos. Você não quer saber. Você sabe que poderia ser você, mas por agora, você está seguro. Por agora, você pode continuar dormindo. Enquanto você dorme, você se lembra de por que você veio aqui. Você veio para procurar fortuna. Você veio para procurar aventura. Você veio para procurar mudança. Bem, você encontrou mudança. Você encontrou uma mudança que o transformou em algo que você não reconhece mais. Você encontrou uma mudança que o tirou de tudo que era familiar e o colocou em um lugar de puro horror. Há uma brisa fria que passa sobre você agora. É como se alguém abrisse uma porta em algum lugar e deixasse o ar frio entrar. É uma brisa que faz você tremor, mesmo em seu sono. É uma brisa que o desconforta. É uma brisa que o tira um pouco mais profundamente da paz do seu sonho. Enquanto você dorme, você começa a se dar conta de que está despertando. Há sons que são mais altos agora. Há luzes que estão começando a aparecer nas fendas acima. Há uma sensação de urgência no ar. O dia está chegando. A noite está terminando. Seu tempo aqui está terminando. Você não consegue mais permanecer aqui por mais alguns minutos. Você quer ficar aqui para sempre. Você quer que o navio afunde enquanto você está dormindo, de modo que você não tenha que despertar. Você quer que tudo isto termine, mesmo que isto significar a morte. Mas o navio não afunda. O navio continua flutuando. O navio continua existindo. Você continua existindo. E em alguns minutos, você terá que abrir os olhos e enfrentar outro dia. Você terá que se arrastar para cima e trabalhar. Você terá que enfrentar o sol, o vento, o oceano e os homens que o controlam. Você terá que continuar vivendo, mesmo que essa vida seja uma vida de sofrimento constante. Enquanto você dorme, sua respiração se torna mais rápida. Seu corpo está se preparando para acordar. Seu corpo sabe que algo está mudando. Seu corpo sabe que o repouso está quase terminando. É como se seu corpo tivesse um relógio interno que o avisa do perigo que se aproxima. Há um último momento de paz agora. É um momento que dura apenas alguns segundos. É um momento em que você ainda está dormindo, mas está começando a ser consciente. É um momento que é suspendido entre o sono e a vigília. É um momento que é quase agradável. É um momento que você aprecia plenamente porque você sabe que em breve não há mais destes momentos. Enquanto você dorme em seu último momento de descanso, você pensa no futuro. Você tenta imaginar a possibilidade de alcançar seu destino. Você tenta imaginar a possibilidade de desembarcar deste navio. Você tenta imaginar a possibilidade de ver terra novamente. Mas você não consegue. Você não consegue imaginar um futuro porque você não acredita que há um. Você sabe que você morrerá em breve, provavelmente neste navio. Você sabe disto com uma certeza que é tão profunda quanto sua alma. É uma certeza que o torna um pouco mais morto a cada dia. Há um último som agora. É o som de alguém chamando. É o som de uma ordem sendo gritada. É o som que significa que você tem que acordar. É o som que significa que o dia começou. É o som que significa que seu breve período de descanso terminou. Mas você ainda está dormindo. Você ainda está em seu sonho. Você ainda está longe daqui. Você ainda tem alguns segundos mais. Você tem alguns segundos mais antes de ter que retornar à realidade. Você tem alguns segundos mais para permanecer em paz. E enquanto você aproveita esses últimos segundos de descanso, sua mente viaja através do oceano. Ela viaja para casa. Ela viaja para lugares que você conhece. Ela viaja para pessoas que você ama. Sua mente está de volta ao mundo que você deixou. Sua mente está respirando ar fresco. Sua mente está vendo luz do sol. Sua mente está comendo comida fresca. Sua mente está sendo abraçada por pessoas que se importam. Mas seu corpo permanece aqui. Seu corpo permanece neste porão escuro. Seu corpo permanece neste espaço minúsculo. Seu corpo permanece neste navio que balança. Seu corpo permanece aqui porque não tem escolha.
Seu corpo está preso. Seu corpo está prisioneiro. Enquanto você dorme pela última vez antes de despertar, você se permite sonhar com a morte. Você sonha que a morte vem por você na forma de um anjo. O anjo é gentil. O anjo é amoroso. O anjo está aqui para libertá-lo deste sofrimento. Você a segue felizmente. Você segue o anjo para longe deste navio. Você segue o anjo para a paz. Você segue o anjo para a escuridão que você anseia. Mas assim como o sonho está perto de se tornar realidade, você acorda. Os olhos se abrem. Você vê a escuridão acima de você. Você ouve os sons do navio. Você sente o movimento. Você sente a umidade. Você está de volta. Você está aqui novamente. O sonho terminou. A realidade retornou. Você tem que viver por mais um dia. Você se senta lentamente, seu corpo dói. Seus músculos estão tensos. Suas articulações estão rígidas. Você se estica, e ouve os cliques de seus ossos se movimentando. É uma dor que é tão familiar agora que você não a sente realmente mais. É uma dor que é parte de você. É uma dor que define você. Você olha ao seu redor. Outros homens estão acordando também. Eles têm a mesma expressão vazia nos rostos. Eles têm a mesma sensação de desespero emanando deles. Eles vivem a mesma vida que você. Eles enfrentam a mesma morte. Você é todos iguais aqui. Você é todos desesperados. Você é todos prisioneiros. Você se levanta. Seu corpo se move automaticamente. Há um lugar onde você deve estar. Há um trabalho que deve ser feito. Há uma vida que deve ser vivida, não importa o quão insócia ela seja. Você sobe para cima, saindo do porão e entrando na luz da manhã. O sol machuca os olhos. O ar fresco faz seus pulmões arderem. O vento empurra. E você sabe, com uma certeza absoluta, que a noite voltará novamente. E quando a noite voltar, você voltará para este porão. Você voltará para este espaço minúsculo. Você voltará para este sonho, ou melhor, para este pesadelo do qual você não consegue acordar. Porque isto é sua vida agora. Este é seu mundo. Este é seu destino. Você não é mais uma pessoa. Você é uma parte do navio. Você é uma ferramenta. Você é uma mão para trabalhar. Você é um corpo para sofrer. Você é uma alma para ser lentamente esmagada pela realidade em que você se encontra. E quando o dia terminar, quando o trabalho terminar, quando o sol descer, você voltará para o porão novamente. Você voltará para seu pequeno espaço. Você voltará para seu colchão de palha molhado. Você voltará para o cheiro de morte. Você voltará para a umidade. Você voltará para a escuridão. E você dormirá novamente, um sono que é menos descanso e mais uma rendição, uma admissão de derrota, uma aceitação de que isso é tudo que a vida pode oferecer a você. Porque neste navio, não há esperança. Neste navio, não há futuro. Neste navio, há apenas o momento presente, cada momento trazendo você mais perto do final. E você conhece o final. O final é morte. O final é descanso eterno. O final é paz absoluta. Mas enquanto você espera por esse final, você continua vivendo. Você continua dormindo. Você continua sofrendo. Você continua existindo, não porque a vida é boa, mas porque você ainda não conseguiu encontrar a coragem para terminar isto você mesmo. E quando você finalmente se arrasta para fora do porão naquela manhã fria de 1509, o sol já está alto no céu, mas sua luz não traz conforto algum. O convés está molhado de orvalho e sal, escorregadio sob seus pés descalços que já estão cheios de calos e cortes infeccionados. Você pisca contra a claridade que queima seus olhos, acostumados apenas à escuridão úmida do porão, e sente o vento salgado chicotear seu rosto barbado e sujo. O ar parece cortante, como lâminas invisíveis entrando em seus pulmões enfraquecidos, mas você sabe que é melhor do que o ar viciado lá embaixo. O capitão grita ordens do castelo de proa, sua voz rouca ecoando como um trovão distante, e você se junta aos outros homens que se movem como sombras exaustas, cada passo um esforço que drena o pouco de força que resta em seus ossos. Você pega uma corda grossa e áspera,
cujas fibras de cânhamo já estão impregnadas de suor alheio e seiva salgada, e começa a puxar junto com os outros. Seus músculos protestam, queimam como se estivessem sendo rasgados por dentro, mas você não para. Parar significa castigo, significa o chicote do contramestre que deixa marcas vermelhas e inchadas na pele das costas. Você sente cada puxada reverberar em suas juntas, sente os tendões esticando ao limite, sente o peso do navio inteiro parecendo pendurar em suas mãos calejadas. Um mastro alto rende acima de você, as velas latejando como veias pulsantes contra o céu cinzento, e o navio geme em resposta, um som profundo e orgânico que parece vir das entranhas de madeira podre. Ao seu redor, os homens ofegam, suas respirações misturando-se ao vento, criando um coro rouco de sofrimento compartilhado. Enquanto você trabalha, seu estômago ronca alto, um vazio que corrói como ácido. A comida da manhã foi distribuída há pouco, um punhado de biscoito duro, cheio de bichos que você esmaga com os dentes antes de engolir, e um gole de água turva que tem gosto de madeira velha e algo podre. Você mastiga devagar, sentindo os grãos secos arranharem sua garganta seca, sentindo os vermes estalarem entre seus molares. Não há carne hoje, só a lembrança distante dela, salgada e esverdeada como sempre. Seu corpo implora por mais, mas não há mais. Há apenas o trabalho, o eterno puxar e soltar, o eterno obedecer sob o olhar vigilante dos oficiais que passeiam pelo convés com chicotes enrolados na cintura. Você vê um deles, um homem de rosto marcado por cicatrizes de batalhas passadas, apontando para um grumete que tropeçou. O garoto mal tem 16 anos, seus braços finos tremendo, e o chicote desce rápido, rasgando sua camisa rota e abrindo a pele magra. O sol sobe mais alto, transformando o convés em um forno. O suor escorre por sua testa, misturando-se à sujeira e ao sal, formando riachos que irritam os olhos e feridas abertas em seu pescoço. Suas roupas, se é que se pode chamar assim esses trapos úmidos colados à pele, pesam como chumbo, chafundando contra suas costelas salientes. Você sente a fraqueza crescendo, o escorbuto já mordendo suas gengivas inchadas que sangram a cada mordida no biscoito. Seus dentes estão soltos, a boca um poço de dor latejante, mas você engole o sangue junto com a saliva espessa. Ao redor, homens caem de joelhos, vítimas do sol impiedoso e da fome que devora por dentro. Você os vê sendo arrastados para o lado, seus corpos inertes jogados como sacos vazios, esperando o momento em que serão embrulhados em lona e lançados ao mar sem cerimônia. O navio balança violentamente agora, uma onda maior batendo contra o casco com um estrondo que faz as tábuas tremerem. Você se agarra à corda com mais força, os nós dos dedos brancos de tanto apertar, enquanto o convés inclina e água salgada varre seus pés, gelada e cortante como facas. O pânico sobe em seu peito, uma onda de náusea que aperta sua garganta, porque você sabe o que vem a seguir: tempestade. O céu, que era cinza, agora escurece como se a noite tivesse voltado antes da hora, nuvens pesadas rolando no horizonte como montanhas de fumaça. O vento uiva, carregando o cheiro de chuva e ozônio, e os oficiais gritam mais alto, ordenando que as velas sejam recolhidas antes que rasguem como papel. Você puxa com toda a força que resta, sentindo os músculos das costas se rasgarem, sentindo o coração martelar contra as costelas como se quisesse escapar do peito. A chuva começa então, grossa e impiedosa, tamborilando no convés como 1000 dedos acusadores. Ela encharca você em segundos, penetrando os ossos frios, fazendo seus dentes baterem enquanto o frio se instala profundo. O vento corta como lâminas, chicoteando seu rosto até a pele arder, e você mal consegue manter os olhos abertos contra a fúria dos elementos. O navio mergulha em um vale de ondas, sobe uma montanha de água, e cada movimento é uma batalha pela vida. Você escorrega no convés ensopado, cai de joelhos, sente a madeira dura contra as canelas já machucadas, mas se levanta porque parar é morrer. Ao seu lado, um homem é varrido por uma onda, seu grito abafado pelo rugido do mar, e você o vê desaparecer na espuma branca, engolido pelo oceano faminto. Horas se passam assim, ou talvez minutos, o tempo perde o sentido na tormenta. Seu corpo é uma máquina quebrada, movendo-se por instinto, puxando cordas que cortam as palmas das mãos ensanguentadas. O sangue escorre, misturando-se à água salgada que lava o convés, e você mal sente a dor porque a exaustão é maior. Você pensa em sua vida antes, na vila pobre onde o sol era amigo e a terra firme sob os pés, nas mãos calejadas de sua mãe amassando pão fresco,
no riso de crianças correndo descalças. Aquilo parece um sonho distante, irreal, como se nunca tivesse existido. Aqui, no meio do nada, rodeado por água infinita e raivosa, você é nada. Você é um inseto colado à madeira, lutando contra forças que não entende nem controla. Finalmente, a tempestade amainha, deixando o navio exausto como você. O céu clareia um pouco, revelando um horizonte vazio, sem terra à vista, só água até onde os olhos cansados alcançam. Você desaba contra o mastro, ofegante, o peito arfando como folhos quebrados, e fecha os olhos por um momento. Mas o descanso é breve. O contramestre passa, o chicote estalando no ar como aviso, e você se levanta cambaleando, as pernas tremendo de fraqueza. O trabalho continua: limpar o convés inundado, consertar cordas rompidas, verificar as provisões que a água salgada infiltrou. Cada tarefa é um suplício, cada movimento uma lembrança de que seu corpo está falhando, dia após dia se desfazendo como a madeira apodrecida do casco. O sol se põe devagar, tingindo o céu de um laranja sujo que reflete na água oleosa. Você come o que resta da ração do dia, um pedaço de peixe salgado que fede a amônia, mastigado com gengivas sangrentas, e sente o estômago revirar em protesto. A noite cai rápida no mar, a escuridão engolindo tudo como um manto pesado, e você é mandado de volta ao porão. Seus pés tropeçam nos degraus escorregadios da escada, o corpo pesado como chumbo, e você desaba no mesmo espaço minúsculo de antes, o colchão de palha agora ainda mais encharcado pela umidade da tempestade. O cheiro é pior, uma mistura sufocante de mofo, vômito fresco e corpos suados, e você sente a bile subir à garganta, mas engole de volta porque não há onde cuspir. Deitado ali, no balanço constante que agora parece uma extensão do seu próprio pulsar, você fecha os olhos e deixa o cansaço vencer. O sono vem rápido desta vez, um mergulho negro sem sonhos, porque seu corpo não tem forças nem para fantasiar. Mas mesmo no sono, você sente tudo: o rangido das tábuas, o gotejar incessante, o ronco dos homens ao redor que lutam pelo mesmo arralo. Seu corpo dói em cada ponto de contato com a madeira dura, as feridas nas mãos latejando como corações vivos, as gengivas pulsando com cada batida do coração enfraquecido. Você sonha fragmentos, vislumbres de terra firme, de braços que não tremem, de uma cama que não fede a morte, mas eles se dissolvem rápido na realidade inescapável. A noite se arrasta, marcada por despertares abruptos, um homem gritando em delírio febril, tossindo o catarro negro que respinga perto de você, ratos correndo sobre suas pernas, mordiscando a pele exposta, o navio mergulhando em uma onda noturna que faz seu estômago revirar. Você se vira, procurando alívio, mas não há posição que não doa, não há canto que não esteja ocupado por outro corpo sofrendo. Seu braço adormece sob o peso do próprio corpo magro, os dedos formigando como se já pertencessem ao mar, e você o sacode debilmente, sentindo a circulação voltar com agulhadas de dor. Ao lado, o homem que dividia seu espaço agora respira com um gorgolejo úmido, o som de pulmões cheios de fluido, e você sabe que ele não durará a semana. Enquanto o sono reivindica de novo, mais profundo agora pela pura exaustão, você sente o navio como uma extensão viva de si mesmo. Suas veias são os cordames pulsantes, seu sangue o alcatrão quente correndo pelas juntas, sua respiração o vento que infla as velas esfarrapadas. Você é o navio, e o navio é você, ambos à deriva em um oceano que não perdoa fraqueza. A umidade penetra sua pele, inchando os dedos e abrindo bolhas que estouram e infeccionam, mas você não acorda para coçá-las. Seu peito sobe e desce devagar, cada inspiração um esforço contra o ar espesso de suor e decomposição, cada expiração liberando um pouco mais da alma que se esvai. Sonhos vêm então, não de conforto, mas de memórias cruas, o dia em que embarcou, o cheiro de peixe fresco do porto distante, as promessas vazias do recrutador sobre ouro e glória nas Índias. Você vê o rosto de sua irmã pequena, olhos grandes implorando para que não vá, e sente o aperto em seu peito como se ela estivesse ali, sufocada pelo mesmo ar ruim. No sonho, você estende a mão para ela, mas ondas gigantes separam vocês, e seu grito se perde no rugido do mar. Você acorda suando frio, o coração disparado, e percebe que foi só um gemido abafado que escapou de seus lábios secos. Ao redor, o porão é um mar de corpos imóveis, alguns respirando, outros não mais, esperando o amanhecer para serem descobertos. A febre começa a se instalar durante essa vigília forçada, um calor interno que contrasta com o frio úmido do porão.
Sua testa queima, os olhos ardem como carvões, e você treme apesar do suor que empapa seus trapos. É o início do fim, você sabe, escorbuto, disenteria ou alguma praga pior que circula como névoa invisível. Você ouve os gemidos dos doentes próximos, sente o cheiro de pus e sangue infectado, e se pergunta quanto tempo até que seu corpo junte-se ao couro. Mas o cansaço vence novamente, puxando você para baixo como uma corrente submarina, e o sono retorna, irregular e perturbado por visões de tubarões circundando o navio, bocas abertas esperando os caídos. Horas depois, ou talvez minutos, um chacoalhão o desperta, o contramestre desce as escadas, lanterna oscilante lançando sombras dançantes nas paredes viscosas, gritando para o turno da noite subir. Você se arrasta para fora do espaço, ossos rangendo como madeira velha, e segue os outros para o convés gelado. A lua ainda reina, prateando as ondas que lambem o casco famintas, e o vento noturno morde sua pele febril. Mais trabalho, ajustar velas sob a luz fraca, esfregar o convés com pedras que raspam as mãos até o osso, carregar barris de água podre que pesam como âncoras. Cada tarefa é um teste, cada ordem um lembrete de sua insignificância, e você obedece porque o chicote espera os lentos. O ciclo recomeça assim, noite se fundindo ao dia em uma eternidade de dor e movimento. Seu corpo enfraquece mais, as pernas bombas cedendo sob o peso, mas você se apoia nos companheiros igualmente quebrados, uma corrente humana de sofrimento. Você come menos agora, o estômago rejeitando a paparrala de mingau azedo, e sente os dentes caindo um a um, cuspidos no convés com sangue escuro. Feridas se abrem nas pernas por falta de circulação, inchadas e amarelas de pus, e você as esconde dos oficiais, sabendo que doentes são descartados como um lastro inútil. Dias se misturam, talvez semanas, o tempo medido só pelas mudanças no céu e no corpo. Uma calmaria chega, o vento morrendo como sua esperança, deixando o navio à deriva em mar de óleo espesso. O calor sufoca então, um véu úmido que faz a transpiração brotar incessante, corroendo a pele em eczemas ardentes. Insetos surgem do nada, mosquitos que picam até formar caroços infeccionados, moscas que põem ovos em feridas abertas. Você passa horas varrendo o convés, o sol cozinhando seu cérebro dentro do crânio, alucinações dançando nas bordas da visão, terra falsa no horizonte, vozes de entes queridos chamando do fundo do mar. Uma doença explode então, varrendo o navio como fogo em pólvora seca. Começa com um homem no porão, febre alta e diarreia explosiva que encharca tudo em fedor de morte. Em dias, metade da tripulação tosse sangue, corpos se contorcendo em agonia, olhos fundos implorando misericórdia que não vem. Você cuida dos moribundos por ordem, limpando vômito e excrementos com mãos já infectadas, sentindo a praga rastejar para dentro de você pelo suor nos olhos, pela água compartilhada. Corpos são jogados ao mar a cada entardecer, embrulhados apressadamente, pesos amarrados para afundarem rápido antes que os tubarões cheirem o sangue. Você adoece na terceira noite da praga, calafrios sacudindo seu corpo como folhas no vento, febre queimando como fornalha interna. Deitado no convés sob ordens estritas, doentes ficam onde caem, você delira com visões do Porto Natal, cheiro de pão quente e risos de família, mas o real é o fedor de gangrena ao redor, gemidos que não cessam. Seu estômago se esvazia em jatos de bile e sangue, pernas inchadas como troncos podres, e você sabe que o fim ronda próximo, sussurrando promessas de paz eterna. Mas o navio segue, impulsionado por mãos trêmulas restantes, rumo a um destino que talvez nunca alcance. Você sobrevive mais um dia, arrastado por instinto animal, lambendo o orvalho das velas para matar a sede flamejante. A lua testemunha tudo, indiferente, enquanto você rasteja de volta ao porão ao amanhecer, corpo um farrapo de carne e osso, alma reduzida a faísca moribunda. O sono vem como bênção, engolindo você em escuridão absoluta, livre por instantes do inferno acordado. E assim a jornada continua, noite após noite, dor após dor, até que o ciclo se feche em rendição final. Seu corpo persiste, teimoso, agarrado à vida miserável, mas cada respiração custa mais, cada movimento um adeus. O oceano espera, paciente, para reclamar o que é seu. Quando o amanhecer chega pela enésima vez, você não tem mais certeza de quantas vezes ele veio. Os dias se tornaram uma névoa cinzenta, um borrão contínuo de sofrimento que não distingue entre dormir e acordar, entre vivo e morto. Você permanece no porão porque subir exige uma força que seu corpo já não possui.
Os oficiais deixam você em paz agora, sabendo que você não é mais útil, que é apenas um peso a carregar. Há uma certa liberalidade em sua negligência, eles não o jogaram ao mar porque talvez ainda haja uso em você, ou talvez simplesmente tenham esquecido que você existe. O espaço ao seu lado está agora ocupado por um cadáver em decomposição, esperando ser removido, e você repousa contra ele porque a madeira dura é mais fria, e o frio é a única coisa que alivia a queimação interna da febre que nunca cede. Você perdeu a sensação nos pés há dias. Eles simplesmente não estão mais lá, ou pelo menos não parecem pertencer a você. Você os olha como se fossem apêndices de outra pessoa, inchados e enegrecidos pela gangrena que cresce como uma sombra viva. A dor deu lugar a um torpor estranho, uma dormência que é tanto bênção quanto maldição. Você gostaria de amputá-los, de cortá-los com uma faca surda e deixá-los aqui no porão, mas não tem força sequer para puxar uma faca. Então eles apodrecem em você, lentos, implacáveis, liberando um cheiro que nem mesmo seu olfato enfraquecido consegue ignorar completamente. Muitas vezes, você se pergunta se já está morto, se está em alguma forma de inferno particularmente criativa, designada especificamente para marinheiros que ousam sonhar com ouro e glória. O navio balança ainda, mas agora você mal sente o movimento. Seu corpo se movimenta com ele, uma marionete de pele e osso cujas cordas foram cortadas há muito. Você ouve conversas abafadas lá acima, vozes que discutem provisões, que falam em números, quantos mortos, quanto de comida sobra, quanto de tempo até a próxima terra. Os números fazem você rir silenciosamente, um som rouco que não é realmente riso, mas como o rangido de uma porta enferrujada. Como se houvesse tempo. Como se houvesse futuro. Como se qualquer um aqui importasse o suficiente para ser contado 2 vezes. Você é menos que um número. Você é uma fração de um número, uma sobra. Há um menino novo no porão agora, jovem demais para ter mais de 10 ou 12 anos, provavelmente um grumete que foi adicionado em um porto intermediário para substituir alguns dos mortos. Ele tem os olhos ainda brilhando com a esperança ou terror, é difícil dizer qual, e você observa quando consegue manter os olhos abertos. Ele tenta se manter limpo, tenta manter seus trapos arrumados, tenta acreditar que isto vai passar, que ele será forte o suficiente para sobreviver. Você vê em seu rosto o fantasma de quem você era, aquele homem que embarcou cheio de sonhos absurdos, e quer avisar ao menino. Quer dizer que a luta é inútil, que o navio não perdoa, que o oceano é muito maior do que qualquer esperança. Mas você não consegue falar mais. Suas cordas vocais se recusam a trabalhar, sua língua é um pedaço de couro ressecado que não obedece mais aos comandos do cérebro moribundo. À noite, quando o porão se enche de gemidos e rangidos, você fica acordado porque o sono não vem mais. A febre mantém você em um estado de semiconsciência febril, preso entre mundos, vendo coisas que podem ou não ser reais. Você vê seu pai, ou acredita que vê, vindo pelos degraus da escada em seu uniforme de soldado, reclamando que você o desonrou vindo para este navio. Você vê sua mãe, chorando, seus braços estendidos mas impossíveis de alcançar porque o ar entre vocês é viscoso como óleo. Você vê amigos da infância que morreram de varíola anos atrás, todos reunidos em um círculo, observando você com uma piedade silenciosa nos olhos mortos. A alucinação parece tão real que você estende a mão para tocá-los, e seus dedos encontram apenas ar podre. Um dos oficiais desce ao porão em um dia qualquer, ou noite, você não consegue mais distinguir, com uma lanterna, procurando por algo. Você observa-o avaliando os corpos, contando, certificando-se de que ninguém está fingindo morte para escapar de trabalho. Quando sua lanterna o ilumina, você sente seus olhos descansarem sobre você por um longo momento. Você pode sentir a decisão sendo tomada, vivo ou morto demais. Útil ou descarte. Ele faz um som gutural, um tipo de grunhido, e se afasta. Você foi negligenciado novamente, considerado não digno nem da morte rápida. É uma vitória estranha, uma derrota estranha, porque continuar vivo aqui não é realmente viver. Suas unhas caem uma a uma, simplesmente se soltam da carne sem aviso, revelando leito de unha escuro e pus. Você as observa cair na palha úmida, se perguntando se fazem diferença, se qualquer uma dessas perdas representa um ponto de não retorno. Você perderá muito já, a força, a esperança, a dignidade, a humanidade. O que é uma unha ou um dente comparado com tudo isto?
Você é um processo de subtração constante, um número sendo reduzido dígito por dígito até que reste apenas zero. Há uma discussão acalorada acima, vozes gritando, o som de vidro quebrando. Você levanta a cabeça quando consegue, procurando entender. Parece que um dos marinheiros tentou rachar um cano de água doce, procurando sugar mais que sua ração. Foi pego, e agora está sendo espancado, o som do chicote ecoando até o porão como um tambor de morte. Você ouve os gritos dele, cada um reflexo de seu próprio sofrimento, e se pergunta se ele será mais afortunado que você, se receberá a misericórdia da morte na próxima hora. Os gritos diminuem eventualmente, se transformando em choro, depois em silêncio. Quando o silêncio vem, você soube que ele foi jogado ao mar, corda amarrada em torno do corpo, peso de âncora descido para nunca mais flutuar. O navio segue em frente, sempre para frente, compelido por uma inércia que não repousa. Você gostaria que o navio afundasse, gostaria de sentir a água gelada invadindo o porão, levando você para baixo em um abraço final. Gostaria que uma tormenta viesse com a fúria de Deus e terminasse isto tudo de uma vez. Mas o oceano parece estar em um humor cruel, oferecendo nem morte rápida nem alívio. O céu permanece desinteressado, as ondas continuam seu balanço hipnótico, e você permanece aqui, respirando, sofrendo, permanecendo. Você começa a perder a noção de seu próprio corpo. Quando toca seu rosto, não reconhece a forma sob os dedos, é apenas pele esticada sobre osso acentuado, sem qualidade de humano. Sua barba cresceu selvagem, um emaranhado de pelos grisalhos que podem ser de sujeira tanto quanto de envelhecimento acelerado. Você tenta se lembrar de como era antes, de quando tinha musculatura sob a pele, de quando não conseguia contar cada costela como um instrumento musical. Mas aquela pessoa é um fantasma, alguém de outro mundo, de outra vida. Um dia, um dos padres que viaja no navio desce ao porão para ofertar óleos sagrados aos moribundos. É a primeira vez em meses que você vê alguém da classe alta neste inferno, e a incongruência é assustadora. Ele permanece no topo dos degraus, com um lenço perfumado cobrindo o nariz, murmurando orações que soam vazias como o sino rachado. Ele não se aproxima de você especificamente, mas você ouve as palavras, promessas de salvação e paz eterna. Você quer rir de novo aquele riso seco e sem vida. A salvação? O que ele conhece de salvação? Ele dorme em uma cabine, come comida que não apodreceu, bebe água que sabe apenas a água. Suas promessas de paraíso são para homens que ainda acreditam em deuses, e você deixou de acreditar muitos meses atrás, quando viu a primeira criança ser puxada do porão durante a noite e nunca mais ser vista. Você tenta lembrar da oração que sua mãe o ensinou, aquela que ele sussurrava à noite quando você era pequeno, antes da vida o tornar duro. Mas as palavras escapam, fragmentadas, misturadas com desvaneios febris. Tudo o que você consegue lembrar é a sensação de sua mão na sua cabeça, tão leve e amorosa, e o contraste é insuportável. Você volta seu rosto para a parede e tenta não pensar em como chegou aqui, em todas as escolhas pequenas que o levaram a este exato porão, nesta exata morte viva. Semanas passam, ou talvez um mês inteiro, o tempo se tornou tão irrelevante que você não se importa mais. Seu corpo é agora principalmente dor e falha. A infecção se espalhou além dos pés, subindo pela perna em listras vermelhas que pulsam com pus. Você poderia medir o progresso da gangrena com um relógio de morte, e você o faz, observando a escuridão crescer, sabendo exatamente quanto tempo você tem até o ponto de não retorno. Há uma parte de você que espera por isso, que antecipa o momento em que o corpo finalmente cede e a mente finalmente desiste. Você não come mais. A comida oferecida é simplesmente rejeitada, e seu estômago é apenas um vazio que consome a si mesmo. Você bebe água quando consegue, não por desejo de viver, mas por reflexo, por hábito arraigado. Um menino novo trouxe água para você uma vez, corajosamente, contra as regras que proíbem cuidar dos condenados. Você tocou sua mão pequena com uma das suas, sentindo o calor da vida ainda brilhante nele, e soube que ele será consumido como todos os outros. Você tentou avisar com seus olhos, tentou transferir conhecimento através do contato, mas tudo o que você conseguiu fazer foi assustá-lo. À noite, quando o porão está em silêncio exceto pelos sons da morte lenta, você flutua. Seu corpo pode estar aqui, mas sua mente navega.
Navega para trás, para antes de tudo isto, para um tempo quando o pior problema era ter comida suficiente na mesa, quando seu maior medo era ser rejeitado por uma garota no festival. Ele navega para frente também, tentando imaginar um mundo onde você não existe mais, onde seu sofrimento é finalmente encerrado. Navega através de dimensões que não têm nome, onde o tempo não passa e a dor é apenas uma cor distante. O navio permanece seu túmulo flutuante, sua penitência, seu purgatório. Os ventos ainda o movem, as ondas ainda o embalem, os oficiais ainda gritam ordens para os vivos que ainda conseguem trabalhar. Mas você está para além disto, parcialmente já no outro lado, esperando pela conclusão que parece estar chegando. Você não tem mais esperança de terra, nem de volta para casa, nem de redenção. Você tem apenas esta noite, e a próxima noite, e as noites sem fim que virão até que o corpo finalmente entenda que já perdeu. E então, em algum momento que não é nem dia nem noite, você sente a mudança. Não é uma mudança externa, o navio continua seu balanço eterno, as tábuas rangem como ossos velhos, os gemidos dos outros homens preenchem o ar como um coro fúnebre, mas uma mudança dentro de você, sutil como o primeiro gotejar de água através de uma fenda na madeira. Seu corpo, que já era pouco mais que um invólucro de pele esticada sobre ossos proeminentes, começa a se dissolver em si mesmo. A gangrena subiu além do joelho agora, uma linha preta inchada que pulsa como uma veia viva, liberando um líquido amarelado que escorre pela palha e se mistura ao fedor coletivo do porão. Você não sente mais dor ali, apenas uma pressão distante, como se o próprio oceano estivesse empurrando para dentro de você, reclamando pedaços de carne aos poucos. Seus olhos, outrora capazes de enxergar o horizonte infinito durante as raras horas no convés, agora mal distinguem as sombras ao redor. A visão periférica se foi primeiro, depois as cores, tudo é agora um cinza úmido, salpicado de pontos negros que dançam como moscas em decomposição. Você pisca devagar, cada movimento uma luta contra pálpebras coladas por crostas de sujeira e pus, e quando consegue focar, vê o menino novo novamente, agora mais magro, seus olhos brilhantes apagados pela realidade implacável. Ele se arrasta até você com uma caneca enferrujada, oferecendo um gole de água que fede a algas mortas, e você aceita porque o reflexo da sede ainda persiste, mesmo que a vontade de viver tenha se extinguido há semanas. Seus lábios rachados tocam um metal frio, e o líquido desce como fogo líquido pela garganta em carne viva, reacendendo por um instante a faísca de existência que você preferiria apagar. Acima, o tumulto continua. Você ouve os oficiais discutindo em tons urgentes, algo sobre avistar velas distantes, talvez um navio inimigo, talvez resgate, talvez apenas outra ilusão nascida do desespero coletivo. As ordens são gritadas, pés pesados pisoteiam o convés, cordas são puxadas com violência renovada. O navio responde com um gemido profundo, como se doesse com o esforço, e você sente as vibrações subirem pelas tábuas até seu corpo imóvel. Por um momento, você se pergunta se isso mudará algo para você, se velas inimigas significarão uma bala de canhão rasgando o casco e afogando todos em misericórdia, mas a indiferença é total. Seu destino foi selado no porão, e nem canhões nem calmarias o alterarão. A febre evoluiu para delírios mais vívidos, mais cruéis. Você não sonha mais com casa ou família, agora os sonhos são do próprio navio, personificado como uma besta colossal de madeira e cordame, com olhos nas vigias e dentes nas proas afiadas. A besta o engole inteiro, e você se vê em suas entranhas, nadando em um mar de sangue salgado misturado a bilge fétida, enquanto vermes gigantes, os ratos reais ampliados pela loucura, roem suas entranhas expostas. Você acorda desses devaneios suando um suor frio que não refresca, o corpo convulsionando em espasmos involuntários que fazem seus dentes restantes baterem uns contra os outros. Ao lado, o cadáver do companheiro anterior foi finalmente removido, arrastado por marinheiros mascarados com panos úmidos no rosto, mas outro corpo já ocupa o espaço, fresco ainda, respirando com um estertor que promete logo se calar. Você tenta se mover, levantar um braço que pesa como chumbo ancorado, mas os músculos atrofiaram, recusando-se a obedecer. Seus dedos, aqueles que ainda restam, formigam com uma eletricidade fantasma, como se tentassem se desprender do resto e fugir sozinhos. A umidade do porão penetrou tão fundo que sua pele se soltou em placas, revelando carne rosada e sensível que arde ao menor toque do ar viciado. Você é agora um mapa vivo de decadência,
bolhas de escorbuto estouradas nas gengivas, úlceras abertas nas coxas por pressão constante, crostas de disenteria seca nas nádegas que sangram a cada tentativa inútil de virar o corpo. Cada respiração é um esforço calculado, puxando ar espesso através de pulmões cheios de fluido, expelindo um catarro verde que você engole de volta por falta de forças para cuspir. Horas ou dias depois, o tempo é agora uma sugestão vaga. Um rato maior que os outros se aproxima, nariz rosado farejando o ar próximo à sua perna exposta. Ele escala sua panturrilha sem pudor, unhas minúsculas cravando na carne mole, e começa a roer a borda da gangrena, testando a textura. Você observa, paralisado, sentindo apenas uma coceira distante enquanto pedacitos de pele são arrancados e engolidos. Outros ratos se juntam, formando um banquete vivo, e você não grita, não se debate, apenas aceita, porque eles são mais honestos que os homens acima, eles não fingem compaixão enquanto devoram. Quando o primeiro oficial surge com uma lanterna, espantando os festantes com chutes preguiçosos, ele olha para você e balança a cabeça, murmurando algo sobre carne morta demais para comer. O navio entra em outra calmaria, o vento morrendo como um suspiro final, deixando todos à mercê do sol equatorial que cozinha o convés como um forno. Você ouve os gritos dos que ainda trabalham, peles queimando até formar bolhas que estouram e infeccionam, mentes quebrando sob o peso do ócio forçado. Motim sussurra nos cantos escuros, homens tramando na penumbra do porão vizinho, mas nada se materializa, a fraqueza é maior que a raiva. Você imagina o capitão em sua cabine, mapas espalhados, calculando distâncias para as Índias que parecem cada vez mais míticas, enquanto ignora o cheiro de morte subindo das entranhas do navio. Ele bebe vinho de uma garrafa que não azedou, come carne fresca trazida de terras distantes, e sonha com fortunas que os corpos como o seu tornarão possíveis. Seus pensamentos fragmentam-se agora, perdendo coesão. Você revive o dia do embarque em flashes, o cheiro de peixe podre no cais de Lisboa, as promessas do agente de recrutamento sobre soldos generosos e glória eterna, o aperto final na mão de seu irmão mais velho, que ficou para trás com a família falida. Cada memória é tingida de amargura, uma traição dupla, traição dos homens que o venderam como gado, traição de si mesmo por acreditar. Você murmura palavras desconexas, febre transformando-as em preces pagãs, implorando ao oceano por um fim rápido, por uma onda monstruosa que engula o navio inteiro em um gole. Uma nova doença circula, diferente da anterior, furúnculos que eclodem como vulcões na pele, liberando pus fedorento que atrai mais ratos. Você acorda com um na face, inchado e latejante, e sabe que se espalhará para o cérebro se não for lancetado. Mas ninguém vem. Os oficiais priorizam os úteis, os que ainda puxam cordas, e você é deixado para apodrecer. O furúnculo cresce, pressionando o olho esquerdo até a visão sumir completamente daquele lado, transformando o mundo em um borrão monocromático. Você toca a protuberância com dedos trêmulos, sentindo o calor interno, e por um instante louco considera espremê-lo você mesmo, mas a fraqueza vence novamente. À noite, ou o que passa por noite neste limbo, o porão ganha um novo inquilino, um homem pego roubando biscoito, chicoteado até a pele das costas se tornar polpa vermelha, agora deitado de bruços gemendo baixinho. Seu cheiro de sangue fresco atrai os ratos de volta, e você os observa competindo por pedaços, enquanto o homem sussurra preces em latim misturado a dialeto português. Ele morre antes do amanhecer, corpo convulsionando uma última vez, e é arrastado embora ao meio-dia, deixando um rastro viscoso que seca na madeira. Você ocupa parte de seu espaço agora, esticando o corpo pela primeira vez em dias, sentindo ossos estalarem como galhos secos. O ciclo de decadência acelera. Seu cabelo cai em tufos, deixando o couro cabeludo exposto e sensível, salpicado de caspa sanguinolenta. Dentes restantes balançam nas gengivas esponjosas, caindo durante um vômito seco que não traz alívio. A disenteria retorna em ondas, esvaziando o que resta de fluidos do corpo, deixando você desidratado como um cadáver mumificado. Cada evacuação é uma rendição, um reconhecimento de que o corpo está desistindo, pedaço por pedaço, devolvendo ao navio o que ele forneceu, sujeira, dor, vazio. Você flutua agora em um estado de não ser, consciente mas distante, como um espectador de seu próprio fim. O navio segue seu curso invisível, impulsionado por quantos homens restam, rumo a um destino que você nunca conhecerá. O oceano murmura promessas contra o casco, ondas lambendo como línguas pacientes, esperando o momento de reclamar tudo.
Sua última visão clara é do menino novo, agora curvado como um velho, olhos vazios carregando o peso de testemunha, e você deseja transmitir-lhe uma bênção final, mas só resta silêncio. E assim você permanece, desvanecendo aos poucos na madeira podre, tornando-se um com o navio, uma história sem fim em um mar sem misericórdia. E quando o silêncio finalmente se instala ao seu redor como um sudário final, você não percebe de imediato. O porão, que sempre foi um caos de gemidos, tosses úmidas e rangidos incessantes, agora parece um túmulo submerso, onde até os ratos pararam de roer por um momento, como se sentissem o peso da morte se acumulando mais espesso que a umidade eterna. Seu corpo, ou o que resta dele, não se move mais há horas, talvez dias, o tempo é agora uma correnteza lenta que arrasta tudo para o esquecimento. A gangrena consumiu a perna inteira até a virilha, transformando-o em um tronco negro e viscoso que exala um fedor tão profundo que até os vermes mais famintos hesitam antes de se aproximar. Você sente, em algum recanto distante da consciência, o formigamento da decomposição viva, como se milhões de insetos minúsculos marchassem sob a pele, dissolvendo tendões e músculos em uma papa fétida que se infiltra na palha já encharcada de fluidos corporais alheios. Seus pulmões, outrora capazes de puxar o ar salgado do convés em golfadas revigorantes, agora gorgolejam a cada inspiração fraca, cheios de um muco espesso que sabe a ferro e sal. O menino novo não aparece mais. Você o imagina em algum outro canto do porão, ou talvez no convés, curvado sobre cordas que não têm força para puxar, ou quem sabe já envolto em lona grosseira, pesos de ferro amarrados aos pés, deslizando para o abraço gelado do oceano. Sua ausência é um vazio que ecoa no seu peito oco, um lembrete de que todos os rostos que cruzaram seu caminho neste inferno flutuante se dissolveram no mesmo nada, o homem que dividia seu beliche e morreu tossindo sangue negro, o grumete que chorava à noite sonhando com a mãe, o oficial de olhos frios que uma vez o chutou para fora do caminho sem uma palavra. Todos eles, poeira no vento salgado, alimentando peixes que ninguém comerá. Você se pergunta se alguém contará suas histórias, se nomes como o seu, João, Pedro, Antônio, serão murmurados em vilas distantes como o que partiu para o mar e nunca voltou, ou se simplesmente serão esquecidos, engolidos pelo silêncio das ondas. Um som novo corta a penumbra, o estalo distante de um canhão, abafado pelo casco grosso, seguido pelo grito de pânico que reverbera como um trovão subterrâneo. O navio inimigo foi avistado de verdade desta vez, não uma ilusão de calmaria, mas velas espanholas ou francesas no horizonte, canhões flamejando como olhos de demônios na escuridão. Você sente o frenesi subir pelas tábuas, pés correndo no convés, ordens berradas em português misturado a pragas, o cheiro acre de pólvora infiltrando-se até o porão como fumaça de um incêndio distante. O navio seu rende e estremece, virando bruscamente para enfrentar o inimigo, e uma onda de água salgada invade pelas escotilhas, encharcando o porão em um banho gelado que lava temporariamente o fedor de morte, substituindo-o pelo cheiro puro de oceano furioso. Bolas de ferro rasgam o ar acima, uma acertando o mastro principal com um estalo que faz o mundo tremer, e lascas de madeira chovem como punhais, perfurando corpos débeis nos beliches vizinhos. No caos da batalha, ninguém se lembra dos moribundos no porão. Você ouve os gemidos se transformarem em gritos agônicos enquanto estilhaços encontram carne, enquanto o navio inimigo aborda e espadas tilintam no convés, sangue fresco escorrendo pelas escadas em riachos vermelhos que lambem seus pés inertes. É uma sinfonia de morte rápida, invejável comparada à sua agonia lenta, o clangor de aço contra aço, o baque de corpos caindo, o rugido de homens lutando por sobrevivência em vez de simplesmente apodrecerem. Por um instante, você deseja se levantar, pegar uma espada caída e unir-se à carnificina, morrer com honra em vez de podridão, mas seu corpo trai, pesado como âncora enferrujada, preso à palha que agora flutua em poças de água misturada a sangue. A batalha dura o que parece uma eternidade comprimida, horas de estrondo e fumaça, gritos em línguas estrangeiras ecoando enquanto o navio inimigo saqueia as cabines dos oficiais, procurando mapas, ouro, provisões. Seu navio rende-se eventualmente, mastros partidos, velas em farrapos, e os vencedores descem ao porão com archotes, avaliando o espólio humano. Você sente olhares sobre si, vozes guturais discutindo em espanhol se há algo a salvar, se vale a pena carregar mais bocas inúteis. Um chute experimental atinge suas costelas, testando vida, e você solta um gemido rouco, o último som que sua garganta ressecada consegue produzir, ganhando-lhe um lugar temporário entre os vivos ou semivivos.
Eles o arrastam para cima como um saco de trapos, jogando-o no convés entre pilhas de mortos e feridos, onde o sol poente queima sua pele exposta como ácido, reacendendo dores há muito dormentes. Sob o novo comando, nada melhora. Os espanhóis são piores, mais brutais, tratando prisioneiros como escravos de um porão já superlotado. Você é acorrentado a um banco de remo, pernas inúteis esticadas à força, braços forçados a puxar uma pesada madeira que corta os pulsos até o osso. Cada remada é agonia pura, músculos inexistentes gritando em protesto, sangue lubrificando o remo em vez de suor. O sol equatorial cozinha você vivo durante o dia, a noite traz ventos que congelam o suor salgado na pele, e a ração é ainda mais miserável, restos podres jogados como a porcos. Feridas se infectam sob as correntes enferrujadas, pus escorrendo em riachos constantes, atraindo moscas que põem ovos em vida, larvas rastejando sob a crosta para devorar de dentro para fora. Dias se fundem em semanas sob o jugo espanhol, o navio agora um fantasma mutilado navegando para portos desconhecidos nas Índias. Você rema até o delírio, visões de terra firme dançando no horizonte como promessas falsas, miragens de palmeiras e rios frescos que evaporam ao se aproximar. Companheiros de remo morrem ao seu lado, cabeças tombando sobre o banco, corpos deixados apodrecer até fedorem tanto que são jogados ao mar sem cerimônia. Você sobrevive por milagre ou maldição, corpo reduzido a esqueleto animado, pele pendendo como velas rasgadas, olhos fundos contemplando o infinito azul sem emoção. Uma tormenta final chega então, a maior de todas, ondas montanhosas quebrando sobre o convés como punhos de Deus irado. Correntes se partem, remos se quebram, e o navio grita em agonia enquanto o casco se abre em fendas que jorram água gelada. Você é esquecido nas correntes, água subindo até o peito, depois o pescoço, congelando a gangrena em um torpor misericordioso. Homens gritam ao seu redor, rezando, amaldiçoando, enquanto o navio afunda de proa primeiro, mastro principal partindo como graveto seco. Você sente a descida, lenta e inexorável, bolhas escapando de pulmões cheios d'água, o abraço gelado do oceano envolvendo como manha muito perdida. No fundo, entre corais afiados e correntes submarinas, seu corpo se acomoda na areia movediça, peixes roendo os restos de carne, correntes enferrujadas enferrujando na salmoura eterna. A luz do sol filtra em raios dançantes, iluminando o fim de uma jornada que começou com sonhos de glória e terminou em escuridão absoluta. Você não sente mais nada, nem dor, nem frio, nem arrependimento. Apenas paz, finalmente, no ventre do mar que tudo devora. Mas mesmo no além, o balanço persiste em sua memória, um ritmo eterno de ondas que minam o que resta de sua alma. O navio, agora em pedaços espalhados pelo leito oceânico, rende uma última vez antes do silêncio completo. Você se dissolve aos poucos, ossos blanqueando ao sol distante, tornando-se parte do ciclo infinito, alimento para criaturas minúsculas, nutriente para plâncton, poeira no grande azul. E assim termina, não com um grito, mas com um sussurro de bolhas subindo à superfície, marcando o ponto onde uma vida foi engolida inteira. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio.